Fala meu jovem, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos discutir um tema muito interessante e comum entre os investidores. Nós vamos falar sobre qual é melhor, fundos imobiliários ou ação. Qual é a melhor opção para investir? Se você está em dúvida sobre aonde colocar o seu dinheiro, continue assistindo. Antes da gente começar a falar qual dos dois é melhor para investir, eu vou te explicar rapidamente o que são os fundos imobiliários e o que são as ações. Para alguns de vocês que ainda não sabem muito bem o que são os fundos imobiliários, também conhecido como FIIs, eles são um tipo de investimento onde reúnem pessoas com o mesmo objetivo: investir em negócios imobiliários. Os FIIs permitem que você invista em diversos tipos de imóveis, como comerciais, residenciais e logísticos, sem que você precise comprar um imóvel inteiro, por exemplo. Por outro lado, as ações nada mais é do que uma fração de uma empresa. Por exemplo, quando você compra uma ação, você se torna um pequeno acionista e pode lucrar com o crescimento e também com os dividendos que aquela empresa oferece ao longo do tempo. E isso é uma forma de investir no crescimento das empresas e compartilhar dos seus lucros também. Bom, agora que eu te expliquei um pouco sobre o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário, podemos voltar a falar sobre aonde investir o seu dinheiro para ter um retorno maior. E galera, quando a gente fala sobre ativos de renda variável, é preciso deixar bem claro que não existe investimento melhor ou pior. Existe apenas aqueles que são menos ou mais adequados aos seus objetivos, que seja um perfil de risco e prazo que você deseja resgatar o seu dinheiro. O mesmo podemos dizer sobre os proventos. Se um ativo paga menos ou mais dividendos, isso não reflete necessariamente a sua qualidade. A remuneração dos acionistas é um pouco diferente nos fundos imobiliários e nas ações. Então, para responder qual investimento é melhor, é preciso considerar que tipo de risco você assume, qual é o seu perfil e o que você quer ao investir naquele ativo específico. Por exemplo, podem existir ações que pagam mais dividendos que alguns FIIs, como também pode existir fundos imobiliários que se valorizam mais do que algumas empresas. Isso não é necessariamente uma regra. Se o seu objetivo de alguma forma é ter uma renda passiva com os seus investimentos, então os fundos imobiliários é uma opção melhor para você. Para a gente ter uma noção, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos resultados líquidos das suas operações, o que pode ser bem atrativo para quem busca uma fonte de renda constante. Então, se o seu objetivo é criar uma fonte de renda mensal e estável, é recomendado investir parte da sua carteira em bons fundos imobiliários, para ter aquele dinheiro pingando lá na sua conta todos os meses. Outra qualidade dos fundos imobiliários é que eles tendem a ser menos voláteis em comparação com as ações, proporcionando uma estabilidade maior no valor do seu investimento. Uma das vantagens em investir em FIIs é a isenção do imposto de renda sobre os dividendos, que você recebe todos os meses. Isso significa que se você receber R$100 de dividendos por mês, esses mesmos R$100 vão cair lá na sua conta da corretora, sem que você tenha que pagar nenhum tipo de imposto sobre eles. Então, se você se encaixa num perfil conservador, ou seja, aquele investidor seguro que investe com calma e é focado ao longo prazo, talvez os fundos imobiliários seja a melhor opção para você. Então agora vamos falar um pouco sobre as vantagens das ações. Assim como nos fundos imobiliários, quando investimos em ações, temos a oportunidade de diversificar a nossa carteira. Você pode investir em empresas de diferentes setores, como por exemplo, tecnologia, saúde, saneamento, seguro, entre muitos outros. Isso faz com que o risco que você tenha ao investir todo o seu dinheiro seja bem menor, porque você está diversificando a sua carteira. Um exemplo de como a diversificação é importante para um investidor seguro: se você colocar todo o seu dinheiro em um único investimento e ele vai mal, você pode perder uma grande parte do seu dinheiro. Mas por outro lado, se você investe em várias empresas diferentes, de setores diferentes, a perda em um investimento pode ser recompensado pelo ganho de outro investimento que você fez. Outra vantagem muito importante em relação às ações é o potencial de crescimento delas. Quando você compra ações de uma empresa, você está investindo no crescimento futuro daquela empresa. Por exemplo, se a empresa cresce e se torna mais lucrativa, o valor das suas ações podem aumentar significativamente. Isso quer dizer que você ganhará não só com os dividendos,
mas também com a valorização das ações. Deixa eu te dar um exemplo bem prático aqui. Imagine que você investe em uma empresa que vale 100 milhões de reais quando você fez o seu primeiro investimento. Essa empresa tem uma ótima gestão e eles conseguiram criar um produto que fez com que os lucros da empresa subissem em 15%. Isso basicamente significa que, por ser um acionista daquela empresa, o dinheiro que você investiu também vai ter subido 15%. Então, investir em ações pode ser uma ótima maneira de investir o seu dinheiro em empresas e ainda assim participar dos ganhos e crescimentos daquela empresa ao longo do tempo. E bom, pessoal, agora que já falamos um pouco sobre as vantagens das ações e dos fundos imobiliários, vamos falar um pouco sobre as desvantagens desses dois ativos. Primeiro, eu vou citar 3 desvantagens dos fundos imobiliários. A primeira delas é que os fundos imobiliários têm um menor potencial de valorização ao longo do tempo. Os fundos imobiliários tendem a ter um crescimento mais estável e previsível, o que pode resultar em um menor potencial de valorização do capital em comparação com as ações. A segunda desvantagem é uma liquidez menor. Alguns fundos imobiliários podem ter uma liquidez menor no mercado, o que dificulta a venda rápida das cotas sem impactar o preço. Isso geralmente se aplica para os fundos imobiliários com um portfólio ou um capital bem menor do que aqueles fundos que todos nós conhecemos. A terceira desvantagem é a chance de vacância daquele fundo imobiliário. Isso significa que algum prédio ou galpão logístico que aquele fundo tem dentro do seu portfólio não venha a pagar o seu aluguel do mês, ou seja, fique inadimplente. Isso vai sim prejudicar os ganhos daquele fundo naquele mês que aquele prédio ou galpão não pagou o seu aluguel por algum motivo. Agora, por outro lado, investir em ações pode ser uma maneira poderosa de construir riqueza ao longo do prazo, mas também possui as suas desvantagens. Vamos explorar 3 delas com mais detalhes. A primeira desvantagem é um risco de perda financeira. O valor das ações podem subir, assim como eles podem cair, resultando em perdas financeiras. Se a empresa na qual você investiu enfrenta problemas, o preço das ações podem despencar e você pode perder uma grande parte do seu dinheiro, ou até mesmo todo o seu dinheiro investido. O valor das ações podem cair devido a vários fatores, incluindo o desempenho da empresa, condições econômicas gerais, mudança na taxa de juros e eventos geopolíticos. Isso pode resultar em perdas financeiras significativas. A segunda vantagem que eu quero falar é sobre a volatilidade do mercado. O preço das ações podem ser muito voláteis, subindo e descendo rapidamente devido às mudanças no mercado, notícias econômicas ou eventos globais. Essa incerteza pode ser estressante e levar a decisões precipitadas de compra ou venda da sua ação. A economia global e local afeta diretamente o mercado de ações. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender. Imagine que você comprou as ações de uma empresa que paga dividendos regularmente. Você está contando com esse dinheiro extra como parte da sua renda mensal. No entanto, se a empresa começar a enfrentar problemas financeiros ou decidir que precisa investir mais dinheiro no próprio negócio, ela pode sim reduzir o valor dos dividendos ou até mesmo parar de pagar os dividendos completamente. Isso basicamente significa que o dinheiro extra que você estava esperando não pode chegar lá no começo do mês, o que pode ser uma surpresa desagradável e impactar os seus planos financeiros para aquele mês. E olha, na minha opinião, depender dos dividendos pode ser bem arriscado, porque não há uma garantia que a empresa continuará pagando aqueles mesmos dividendos no futuro. É importante diversificar os seus investimentos e não contar apenas com uma única fonte de renda das suas ações. Então, galera, podemos concluir que as ações podem ser melhores se você está buscando um alto potencial de crescimento. Você tem uma maior tolerância a risco, você está planejando investir a longo prazo ou se você não depende de uma renda regular do seu investimento. Já os fundos imobiliários pode ser melhor se você está buscando uma renda passiva e regular. Você prefere investimentos com menos volatilidade ou também se você está interessado em investir no mercado imobiliário, mas prefere uma diversificação e menor complicação do que possuir uma propriedade diretamente. A decisão entre ações e fundos imobiliários deve ser baseada no seu perfil de investidor, objetivos financeiros e tolerâncias ao risco. Muitos investidores optam por diversificar e investir em ambos, aproveitando as vantagens de cada tipo de investimento. Por isso,
Quando você considera um mix de ações e fundos imobiliários, isso pode proporcionar um equilíbrio entre o crescimento potencial e a renda passiva estável todos os meses. Então, de modo geral, é importante que você, investidor, avalie a sua situação financeira e os seus objetivos de investimento antes de escolher investir em um fundo imobiliário ou uma ação. E galera, deixa eu te falar aqui, a diversificação da sua carteira é sempre uma boa opção, pois permite reduzir os riscos e aumentar as chances de retorno. O importante é sempre buscar informação e conhecimento sobre o mercado financeiro para tomar decisões bem informadas e, claro, seguras. E aí, você gostou desse comparativo entre ações e fundos imobiliários? Eu espero ter ajudado você a entender quais as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento. Se você curtiu esse conteúdo e quer aprender um pouco mais sobre esses tipos de investimento, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like monstro. E também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo.